Louvado seja o nome de Jesus. A Deus seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, pois Ele é o nosso Deus, a quem estamos aqui, o qual está aqui nessa noite, digno de toda adoração. Glória a Deus. Meus amados, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, abrindo a nossa Bíblia, aqui no Salmo que nós lemos. Salmo de número 29. Louvado seja Deus. O verso 29, o verso 1 diz: Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Vemos aqui o salmista convocando ao povo, às nações, aos filhos dos poderosos, a dar a glória, dá glória ao Senhor. Glória fala de grandeza, glória fala de algo esplêndido. Glória também fala de elogio. Quando você está elogiando alguém, você está dando glória. Agora, no aspecto de louvor e de adoração, nós só devemos dar glória, só podemos dar glória, louvor e adoração ao nome do Senhor. Porque Ele disse: não darei a minha glória a outrem, nem o meu louvor a imagens de escultura. Porque Deus não dá a glória dele a ninguém. Em primeiro lugar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O engenheiro, quando ele desenvolve um projeto, geralmente é uma equipe que desenvolve um projeto de um veículo, de um avião. Então, quando eles desenvolvem aquele projeto, com muito trabalho da equipe, ao terminar aquele projeto, eles têm a patente, eles patenteiam o projeto, porque eles não podem, eles não dividem aquela glória humana com outros, a não ser com a sua equipe. E é motivo de, como alguém diz, alguém quando se depara com aquele projeto, né? Os projetos da NASA, grandes projetos, geralmente são ovacionados, admirados. Mas tem um grupo seleto que tem a patente, que registra e que não divide com outros grupos. Imagine o Senhor na sua grandeza, no seu poder, no aspecto de louvor, de reconhecimento pelos feitos do Senhor, pelas grandezas do Senhor. Ele fez o homem, criou o homem, a mulher, lá no Éden, colocou-os no jardim e deu toda a possibilidade para que eles pudessem viver. Algo belo, algo maravilhoso.
E os feitos do Senhor, eles são admirados. Tirou Israel do Egito, passando Israel por um período de 430 anos de escravidão. O Senhor os tirou do Egito. Abriu o Mar Vermelho. As águas se abriram em 2 paredões e o povo atravessou a pés enxutos. O povo caminhou no deserto, Deus mandou o pão, Deus mandou a água. Ainda lá no deserto, quando Moisés sobe ao monte, Moisés passa lá 40 dias, conversando com o Senhor. Mas Deus manda Moisés descer. Moisés desce porque o povo que tu tiraste do Egito pecou. Moisés desce e escuta barulhos. E alguém diz que é um barulho de som festivo, mas Moisés disse: não, mas não é som, não é barulho de vencedores. Moisés conhecia a coisa. Amém? Porque quem tem o Espírito de Deus conhece as coisas. Ele sabe discernir tudo e de ninguém ele é discernido. E Moisés, quando chegou, o que é que o povo tinha feito? Fizeram um bezerro. E disse: vamos chamar Arão, vamos fazer aqui um bezerro. Que esse Moisés que nos tirou do Egito, a gente não sabe onde ele está. Olha o grau de gratidão daquele povo. Fez um bezerro, ou seja, a glória agora estava sendo transferida ao bezerro. É aí onde o Senhor diz: eu não dou a minha glória a ninguém, porque quem fez sou eu, quem abriu o mar foi eu, quem está mandando o pão sou eu, então eu não dou a minha glória a ídolos. Aleluia. Você está entendendo porque Deus não divide a glória dele com ninguém nesse aspecto? Não dá não. Agora, poder, capacidade, condição, santidade, ele divide, irmãos, porque são os seus atributos, santidade, aleluia. Então há diversos atributos de Deus que ele divide, ele dá. E Jesus, quando subiu, ele disse, antes de subir, ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Amém? Então o salmista convoca: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E aí ele parte para um segundo aspecto desse salmo, e ele diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. O 7 ele diz: a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. O 8 ele diz: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E o 9 ele diz: a voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz: não vi. E no seu templo cada um diz: glória. É por isso que nós glorificamos, é por isso que nós bradamos e dizemos glória a Deus, porque Ele merece toda honra e toda glória. A voz do Senhor é o divisor de águas para a concretização dos seus propósitos. Vou repetir: a voz do Senhor
é o divisor de águas para a concretização dos seus propósitos, dos seus projetos na minha e na sua vida, porque quando ele fala, acontece, porque quando ele fala, há movimento, quando ele fala, aleluia, o homem tem que se curvar, quando ele fala, o mar se abre, quando ele fala, aleluia, algo diferente acontece, quando ele manda, aleluia, as coisas acontecem, quando ele fala, aleluia, há um movimento no mundo espiritual, quando ele fala, aleluia, até os demônios se curvam diante da sua presença, porque a voz do Senhor é esse diferencial, aleluia. Nós estamos aqui porque ele falou, estamos aqui porque a voz de Deus falou altamente aos nossos corações. Deus, ele não se cala, Deus sempre está falando. Louvado seja o seu nome para sempre. Então, amados, a voz do Senhor faz toda a diferença quando ele fala, quando ele ordena. Aleluia. E, na verdade, gera esse divisor de águas. Divisor de água não é nada mais, nada menos que uma situação, é um evento, é um fato que representa uma mudança importante no rumo dos acontecimentos, sejam eles históricos, sociais ou pessoais. Você entendeu bem? Eu vou repetir. Divisor de águas significa, é uma situação, é um evento, fato que representa uma mudança importante no rumo dos acontecimentos, sejam eles históricos, sejam eles sociais e sejam eles pessoais. O homem por si próprio, ele tem sede de Deus, porque o pecado não preenche todas as áreas da estrutura humana. Não. O pecado não preenche, por mais doce que seja o pecado, entre aspas, mas ele não preenche, aleluia, o lugar de Deus, pois a sua palavra é viva e faz essas mudanças, essas transformações na sociedade, na questão histórica, aleluia, a palavra de Deus, ela agiu no primeiro século. Cristãos foram perseguidos, foram mortos, mas eles não arredaram o pé da palavra, eles seguraram firme, aleluia, o testemunho por amor do Senhor. João foi exilado para a ilha de Pátimos, mas ele não abriu, irmão Pedro, aleluia, mão, glória a Deus, daquilo que ele aprendeu do seu Jesus. Por mais difíceis que seja a situação que nós passemos, irmãos, a palavra de Deus, a voz de Deus em nossas vidas mudou a história. E Ele lhe chamou, não foi para que você pudesse recuar, Ele chamou você para você avançar, aleluia. Ele lhe chamou para fazer de você um instrumento nas suas mãos e alcançar outras vidas que estão atoladas no pecado, no lamaçal, aleluia. Faça a diferença através da voz do Senhor. Glória a Deus. Com a sua voz, o Senhor, Ele trouxe à existência a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3, vamos lá. Primeiro livro da Bíblia. Vamos ver o que acontece quando o Senhor fala. E 3, o que é que diz? Com a sua voz ele trouxe à existência a luz. Simplesmente ele disse: haja luz. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, diz aqui,
e a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Ora, algo que não tem forma, ele está dizendo na sequência, vazia. Existia apenas um caos. Existia um caos apenas. Escuridão. As coisas ainda iriam tomar forma. Nem o tempo ainda existia. Porque Deus é eterno, Ele não depende do tempo. Deus é atemporal. Quem depende do tempo sou eu, sou você, mas Deus é atemporal. Mas Ele começa a dar forma às coisas. Glória a Deus. Com que? Qual instrumento que Deus vai utilizar? Qual a matéria-prima? Me diga aí, qual a matéria-prima que Deus usou para criar o mundo? Porque tudo se cria através de matéria-prima, humanamente falando. Mas a matéria-prima que Deus utilizou para criar o mundo foi a sua palavra. Glória a Deus. E então havia trevas. E ele disse, haja luz. Fazendo uma aplicação para as nossas vidas, a vida do homem sem Deus, a nossa vida sem Jesus, simplesmente era trevas, era escuridão. As nossas práticas no passado, não é verdade? Que não é bom a gente nem falar, nem recordar, mas a nossa vida anteriormente, antes de conhecer a palavra, era trevas, era sem forma. Porque o diabo, ele trabalha na vida do ser humano para destruí-lo, para afastá-lo cada vez mais do Senhor. O inimigo, ele trabalha para deformar a nossa vida, irmãos. O inimigo, ele trabalha desde o princípio, desde o início, contra o projeto de Deus, para tentar dificultar as coisas. Mas Deus é maior que toda ação maléfica. Deus é maior que todo projeto do inferno. Ele é maior na minha vida, é maior na sua vida. E Ele está aqui, aleluia, nesta noite falando conosco através da sua palavra. Porque Ele mandou, Ele falou e as coisas aconteceram. Aleluia. Então, no aspecto espiritual, nossa vida, estávamos em trevas, distanciados. Mas a palavra dele é viva, diz o escritor aos Hebreus, que a palavra dele é viva, é eficaz e eficaz. É mais penetrante do que espada bigúmia, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. E quando andávamos lá fora, a palavra que é viva, eu ouvi, você ouviu através de um louvor. Me recordo que quando dirigi a congregação de Camboinha, estávamos num culto, numa quinta-feira, e foi um trabalho, uma bênção, e no final nós fizemos o convite, e 2 pessoas vieram se render aos pés de Cristo. E depois uma delas me falou, irmãos, a gente ia passando lá do outro lado da rua, e nós ouvimos o louvor. Aleluia. Oh, aleluia, o louvor liberta. Você pode glorificar o nome de Jesus. O louvor liberta, a palavra liberta, a palavra é viva. E uma delas me disse, irmão, a gente ia passando lá do outro lado, nós ouvimos o louvor. E eu disse, vamos lá. Foram atraídos pelo louvor que saiu desta palavra que é viva.
Ele mandou e as coisas aconteceram. Ele está mandando e coisas maravilhosas estão acontecendo na minha e na sua vida, porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono da sua vida. Tenha ânimo, tenha fé, tenha coragem, receba coragem nesta noite, receba paz no seu coração, tranquilidade, sirva a Ele com alegria, faça a obra, porque Ele lhe escolheu, Ele lhe chamou. O desejo que despertou no seu coração, aleluia, de vir à casa do Senhor, de ouvir a palavra, é o Espírito dele que é vivo, é o Espírito dele que se movimenta, o Espírito dele está em movimento. Aleluia, aleluia. Haja luz e houve luz. A luz tem um significado, tem a ação, aleluia, de facilitar a nossa visão. Se os irmãos desligarem aqui essas lâmpadas, vai haver o quê? Escuridão. E vai dificultar a visão. No aspecto espiritual da mesma forma. Não pode faltar luz no meu e no seu coração. Não pode faltar a luz da palavra, porque o salmista ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus, glória seja dado o nome do Senhor. A palavra é luz, luz esclarece as coisas, luz facilita a nossa visão, e a palavra ela vai facilitando, vai nos ensinando a ver as coisas. Por isso Ele ordenou e disse: haja luz. Depois, a voz do Senhor tem poder para fazer a terra produzir. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, o versículo 11 e o 12. Muito bem. Versículo. Deus vai dando ordem, as coisas vão acontecendo. Mas se a gente voltar mais um pouquinho aqui, no 3 ele vai dizer: e disse Deus: haja luz, e houve, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz. Isso aqui tem muito significado, irmãos. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. O padrão de vida que Deus está determinado dentro desta palavra para nós, para a igreja do Senhor, eu quero dizer e vos afirmar nesta noite que é um padrão ímpar. Você está entendendo? O padrão de vida determinado por Deus para o seu povo dentro da sua palavra é um padrão ímpar. Por quê? Porque igual ao padrão que Deus determinou para nós através da sua palavra, não existe outro. É um padrão especial. Mas lamentavelmente há muitos que estão dentro das igrejas querendo adotar um padrão lá de fora para dentro da igreja. Não dá certo. Amém? Não dá certo. Vamos pedir para a gente preservar o padrão de Deus que Ele determinou através da sua palavra para nós, porque luz e treva não dá certo. Tem que romper. Quando a luz chega, a treva desaparece. É o padrão que nos levará ao céu. E há alguém que questiona algumas coisas, mas por que isso, por que aquilo? Não, o padrão de Deus é o melhor para mim, o padrão de Deus é o melhor para você.
Paulo diz: que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Ele também disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Vou repetir o que às vezes eu tenho falado aqui, o que eu aprendi. Os irmãos já sabem, mas eu vou repetir isso aqui, é bom sempre repetir. Por que é que a igreja, ela anda, por que é que a igreja que vai para o céu, ela anda bem vestida? Lembra disso? Vou perguntar de novo: por que é que a igreja do Senhor que vai para o céu, ela anda bem vestida aqui na terra? É para contrastar, repita comigo, é para contrastar, repita, é para contrastar o pecado da nudez lá de fora. Por isso que nós temos que nos trajar bem, porque é o padrão de Deus para nós, e nós estamos já bem pertinho do arrebatamento da igreja, e só vai subir os santos. Glória a Deus. Então, queridos, ele prossegue dizendo aqui: e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Aí Deus continua criando as coisas pelo poder da sua palavra, e vai dizer aqui: e disse Deus no 6: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Existe água salgada e água doce. Deus é o maestro da criação. Ele é o autor da criação. Ele sabe fazer as coisas. Ele sabe trabalhar. Ele tem o melhor para nós. Aleluia. Amém, igreja? Então a sua voz é o divisor de água, é que vai marcar essa mudança, é o que marcou a mudança na minha vida. Então, quando vim lá de fora do mundão do pecado, há pessoas que tinham diversos hábitos. Há pessoas que tinham o hábito de mentir. Tem pessoas que mentem sorrindo, e você pensa que ele está falando a verdade. É ou não é? Tem pessoas que mentem brincando, sorrindo, e você pensa que ele está falando a verdade. Não está mentindo. Aí eu descobri na palavra que nenhum mentiroso entra no reino dos céus. Porque o pai da mentira quem é? Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Porque quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio. E aí a gente vai descobrindo várias coisas, que é o padrão do mundo e o padrão de Deus para nós. E aí Deus vai desenrolando, fazendo as coisas acontecer. A voz do Senhor também gera temor. Quando Deus fala, há temor, ou não? Quando Deus levanta a sua voz, os montes se derretem. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo, aliás, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vamos lá. Queria que um irmão aí, uma irmã lesse aí com uma voz mais elevada, por favor. Agradeço a Estezinha aí.
Lê o 9, irmã. O 9. Dez. Amém. Ele diz no 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Aí na tradução da irmã ficou com medo. A voz do Senhor, ela gera temor, ela gera medo, ela gera pavor. Quando Moisés estava no monte que desceu cheio da glória de Deus, os hebreus olharam para ele, não conseguiram olhar para ele, porque o seu rosto brilhava. Irmãos, quem está perto do Senhor é diferente, ou não? Quem busca ao Senhor tem uma vida diferente. Você olha para ele, você olha para ela e você vê algo diferente. Por quê? Porque ela está orando, ela está jejuando, ela está santificando, ele está santificando a vida. E quando você vê e olha para ele, ele é diferente. O seu comportamento é diferente, a sua vida no trabalho é diferente. Por quê? Quem gera tudo isso é a palavra de Deus, aleluia. É o Senhor, através da sua palavra, que vai gerando essas coisas em nossos corações. Então, Adão já havia sido ludibriado com a sua mulher, não é? E como costumava o Senhor vir na viração do dia, conversar com eles, qual foi a atitude de Adão? Se escondeu. E o Senhor o confronta: mas por que você está se escondendo? Não, eu ouvi a tua voz que soou no jardim, e eu estava despido, estava nu, e eu tive medo da tua voz. Irmãos, a única coisa que quebra a comunhão com Deus se chama o pecado. O pecado, ele quebra a comunhão com Deus. E muitas vezes nós quebramos essa comunhão com Deus. Agora, Deus não quebra a comunhão conosco, porque, veja, Adão tinha caído, mas Deus não desprezou Adão. Deus foi visitá-lo, foi fazer a sua parte, porque Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Diga amém, diga glória a Deus. Deus tem o melhor para você. O mundão aí diz que tem coisas boas, aparentemente coisas boas, porque provérbio diz que há caminhos que para o homem parece direito, bons, mas o final deles é o quê? É caminho de morte. Eles oferecem, joga, pega a presa fica presa e vai se prendendo cada vez mais, vai se enfiando no buraco, vai, daqui a pouco não tem mais retorno. Mas você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, porque está aqui nesta noite louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Por isso, preserve a sua fé, a sua vida. E aí, amados, voltando aqui o capítulo 1, o versículo 2, algo que me chama a atenção é quando ele diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. Eu quero dizer que o Espírito do Senhor, ele continua se movendo sobre a face das águas. O Espírito do Senhor, ele se movimenta, ele se mobiliza, e quem tem o Espírito do Senhor também é movido por ele. Porque o Senhor disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde
vai, está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aonde estão aqueles que são nascidos do Espírito? Você é nascido do Espírito? Nascido do Espírito é nascido de Deus, é de cima, porque ele vai deixando ser gerado pela palavra, e a palavra vai gerando coisas boas. Então o Espírito de Deus se movia, o Espírito do Senhor continua se movendo, aleluia. E a voz do Senhor é esse divisor de água que marcou a minha vida, a minha decisão, e que move, e que, aleluia, ele vai na história, ele age na sociedade, através do Evangelho. A igreja, graças a Deus, já está saiu de dentro das quatro paredes, já está pregando o Evangelho, já estamos nas ruas. O que é isso? É o mover do Espírito do Senhor. É Ele se movendo e a sua voz fazendo a diferença. Quando Ele fala, quando o Senhor fala, quando o Senhor Ele fala ou eleva a voz, quando Ele fala já acontece alguma coisa. Imagine quando Ele eleva a sua voz, o que é que não acontece? Vamos ver aí Salmo 46 e o verso 6. Lê bem alto em bom som. Pronto, agora agora a mãe lê. Leu a filha, agora vai ler a mãe. Amém, irmãos? As nações, elas ficam embravecidas, né? Ficam enraivecidas. Os reinos se movem. Mas veja o que é que acontece. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vocês estão vendo esses vulcões que estão entrando em erupção? Vocês estão vendo esses vulcões que estão entrando aí em erupção? Fogo saindo debaixo do solo? Quem é que dá ordem? Porque eles estavam dormindo, como usam a linguagem científica, eles estavam adormecidos. Eles estavam dormindo. Mas de repente, a terra começa a cuspir fogo. As larvas, mais de 5.000 famílias já dispersas, né? E ele entrando para o mar. Quem é que dá ordem para esse gigante acordarem? É quando Deus eleva a sua voz. Estamos caminhando para o fim. Deus, quando ele eleva a sua voz, ora, se a natureza reage dessa forma, e o ser humano resiste à voz de Deus. Estamos vivendo os últimos tempos em que o certo não é mais o certo, é o contrário. Estamos vivendo dias difíceis, mas a palavra diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Amém? Eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, quem muda é o homem, mas Deus permanece o mesmo para sempre. Aleluia. Então, quando Ele levanta a sua voz, a terra se derrete. Quando Deus fala conosco, irmãos, o nosso coração, a palavra é viva. E quando nós somos repreendidos pelo Senhor, ainda mais. E bem-aventurado é o homem, a mulher que é repreendido pelo Senhor. Porque quando o Senhor repreende, é para ele não ser destruído, é para ela não ser destruída, mas é para ela se corrigir. Diga amém.
Ele envia a sua voz e dá um brado veemente. Salmo 68 e o verso 33, por favor. Estamos já chegando no final. Salmo 68, 33, o que é que diz? Ele envia a sua voz e ele dá um brado veemente, com veemência, aleluia, com poder. E feliz é aquele que ouve, que dá ouvido à voz, o brado. Feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática. Deuteronômio 28, por favor, abra a Bíblia. Abra a Bíblia. É muito importante quando você abre a Bíblia, porque você vai lendo e a palavra vai falando. Diga amém. Deuteronômio 28, que diz o primeiro e o segundo versículo. Glória a Deus. Quando Deus disse, haja luz, eu pergunto, a luz ouviu a voz de Deus? Ouviu? Porque quando Deus manda, quando Deus dá ordem, é para benefício, é para a glória dele e é para benefício da sua criação. A luz beneficia todos os seres viventes, porque a luz também ela alimenta, ou não? A luz, os raios solares, eles são benéficos. E quando Deus disse haja luz, a luz ouviu e ela apareceu, veio para benefício. Então quando Deus dá ordem, vamos obedecer, que é para benefício nosso e é para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E ele disse: e será que se ouvires a voz do Senhor, tem mais essa, se ouvires, é uma condição aqui. Então Deus fala para nós. É incrível, né? Porque aos astros, a sua criação, ele deu a ordem e eles obedeceram. Mas o homem, ele coloca aqui essa condição: se ouvires, porque ele sabe que o homem pode até escutar, mas não dá ouvido. Mas ele disse: mas se você der ouvido, tem o melhor de Deus para você. Se você obedecer, se entrar no caminho, se a gente, aleluia, desejar nos aproximar mais do Senhor, com certeza as bênçãos dele irão acontecendo a cada dia em nossas vidas, irmãos. E o 2, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Expressão quando aqui é um advérbio de tempo. Quando? Então, no momento que você decidir assumir uma posição diante de Deus, fique certo que Ele também vai chegar, Ele vai fazer, Ele vai abençoar. E os que estão dando ouvido, o Senhor está abençoando, está fazendo, aleluia, está agindo e está trabalhando. Então Deus tem o melhor para nós. Lê o versículo 3, irmã Ludinha. Valendo aí, minha irmã, valendo, até a senhora cansar.
Aleluia. Leia o 7, minha irmã. Amém, irmãos? Pausazinha aí. O Senhor está dizendo: aonde você colocar a sua mão, eu vou abençoar. Irmãos, o crente que tem o Espírito de Deus na sua vida, até onde ele chega, eu já tive várias experiências com minha esposa. Às vezes a gente chega numa loja, está vazio, irmão Severino, sem ninguém. Já passei, não sei se já passaram por essa experiência, mas quando a gente chega, de repente eu olho assim para ali, você viu? Não tinha ninguém. Quando a gente chegou, para onde você for, meu filho, se você está obedecendo, a bênção de Deus vai atrás. A bênção de Deus vai atrás. É assim ou não é? Mas quando a gente dá ouvido à voz do Senhor, mas quando o homem não dá ouvido à voz de Deus, é batendo com a cabeça na parede. Nada dá certo, porque ele está fora dos planos de Deus. Como terá a bênção de Deus? Pode até trabalhar e juntar, mas como diz a Bíblia, ele junta, mas coloca dentro de um saquetel furado. Rapaz, cadê aquele dinheiro? E às vezes não reserva nem o do seu, não tira nem um dízimo, aí pronto, aí está colocando dentro de um saquetel furado. Alguém diz assim: não, mas irmãos, o dízimo é lá para... Isso foi lá no Antigo Testamento. Não, senhor. Os judeus continuam dando dízimo, sabia disso? E Jesus não descartou o dízimo. Que até da hortelã, até da hortaliça, os judeus eles davam o dízimo. Então, terá a bênção de Deus aqueles que derem ouvidos à voz do Senhor. Amém, igreja? O 12 diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Olha, irmão, esse negócio de estar pegando dinheiro emprestado é duvidoso. Todo mundo passa crise, ou não? A pessoa tomar dinheiro, a agiota emprestado, misericórdia, tem alguma coisa errada, ou não? Eita Jesus, que silêncio é isso? Misericórdia. Mas a palavra está dizendo aqui: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, 12, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu bom tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quem disse isso aqui? Quem está dizendo isso aqui? Hã? Foi fraco. Quem é que está falando isso aqui, irmãos? É porque eu estou com problema no ouvido. É o Senhor que está falando, dizendo que Ele quer abençoar. Ele quer abençoar a minha vida, a sua vida. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Mas isso acontece quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno,
nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão misericórdia. Aí vai acontecer o contrário. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu ser, misericórdia. Vamos deixar isso aqui para depois, porque o Senhor quer que você saia nesta noite daqui com paz da sua alma. Amém, igreja? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Fiquemos em pé, irmãos. Que Deus abençoe a igreja.